O fim da Segunda Guerra Mundial foi recebido com júbilo estrondoso pela vitória sobre as potências do eixo. E com a criação das Nações Unidas havia o sonho de uma nova ordem mundial de liberdade, prosperidade e paz. Mesmo o advento da bomba atômica, a arma decisiva que encerrou a guerra, foi celebrada, pois acreditava-se que era tão poderosa que tornaria a guerra obsoleta. E ainda assim, mesmo antes de os canhões silenciarem, sussurros preocupados eram compartilhados nos corredores do poder a respeito dos aliados capitalistas do Ocidente e dos comunistas do Oriente, que até então haviam se unido contra o fascismo. Sem mais um inimigo comum para uni-los, rivalidades e medos antigos começaram a ressurgir. Os aliados ocidentais da Reino Unido, Canadá, França e América lembravam que o líder soviético Stalin colaborou com os nazistas para dividir a Europa Oriental antes da invasão da Alemanha à República da Polônia em 1939. Eles também estavam preocupados com a recusa de Stalin em renunciar ao seu controle sobre os territórios na Europa Oriental que o Exército Vermelho havia libertado, e sua tomada de terras na Ásia durante sua intervenção de última hora no Teatro do Pacífico contra o Japão. O próprio Stalin, tão paranoico quanto sempre, estava convencido de que os aliados ocidentais deliberadamente atrasaram os desembarques do dia D para sangrar a União Soviética de seu povo em um esforço para enfraquecer o vasto país. O fato de que soldados americanos lutaram na Guerra Civil Russa contra os comunistas em 1919 apenas ajudou a alimentar sua crença de que, após Napoleão e Hitler, o próximo líder a levar um exército massivo para a União Soviética seria americano. Com a América e a União Soviética tendo sofrido ataques surpresa devastadores na guerra, ambos estavam determinados que isso nunca aconteceria novamente. Eles prepararam seus exércitos para lutar o que se provaria ser um dos conflitos mais abstratos da história: a Guerra Fria. Bem-vindo às guerras do mundo. Então, o que é uma Guerra Fria? Para simplificar, uma Guerra Fria é um estado de hostilidade política entre países ou alianças de nações que se caracteriza por ameaças de guerra aberta, a distribuição de propaganda para espalhar suas respectivas ideologias e confronto militar indireto através de um terceiro partido. Geralmente associamos o termo ao período de hostilidade entre os Estados Unidos da América e a União Soviética, e seus respectivos aliados entre o fim da Segunda Guerra Mundial e o colapso da União Soviética em 1991. No entanto, a história está cheia de exemplos de tais agitações internacionais. E mesmo hoje, existem países que seriam considerados em estado de Guerra Fria uns com os outros, como Índia e Paquistão-Israel e República Islâmica do Irã e, claro, República da Coreia do Norte e República da Coreia do Sul. O que torna a Guerra Fria entre Estados Unidos da América e União Soviética tão única é o quão abrangente ela foi, afetando todos os continentes da Terra e as possíveis ramificações para toda a humanidade se ela se transformasse em uma guerra quente. O advento da aviação a jato, da tecnologia de foguetes e de armas nucleares significava que, pela primeira vez, praticamente todo o globo era um campo de batalha em potencial. Por essa razão, permanece talvez o período mais perigoso na história humana registrada. Considera-se que a Guerra Fria começou pouco depois da rendição da Alemanha nazista durante a Conferência Potsdam, na qual os três principais aliados, Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos, se reuniram para discutir o que fazer com a Alemanha pós-guerra e, em certa medida, a própria Europa. Mesmo antes da guerra começar, os soviéticos já estavam construindo seu bloco oriental, anexando os países menores ao redor de suas fronteiras, como Estônia e República da Letônia, e buscavam garantir os países que libertaram dos nazistas para trazê-los para esse bloco, expandindo sua influência com governantes fantoches.
Sem começar outra guerra, havia pouco que as duas potências ocidentais poderiam fazer para impedir Stalin de alcançar seu objetivo, e assim, República da Albânia-Bulgária, República da Polônia, Romênia, República Tcheca-Hungria e República Democrática Alemã caíram sob a influência de Moscou. A Iugoslávia também se aliou a OS soviéticos após sua revolução, mas manteve um grau maior de autonomia do que os outros países. Em 3 de março de 1946, o primeiro-ministro britânico durante a guerra, Winston Churchill, pronunciou as agora famosas palavras a uma audiência no Faculdade Westminster, Missouri, que uma cortina de ferro desceu sobre o continente. No entanto, com a rendição do Japão em setembro de 1945, os Estados Unidos da América começaram a adotar uma postura muito mais dura com os soviéticos, especialmente na Alemanha ocupada, que havia sido dividida em 4 zonas sob o domínio das potências vitoriosas. A capital da Alemanha, a Alemanha, foi igualmente dividida entre os vitoriosos, mas estava localizada profundamente na zona soviética, algo que era fonte de muita frustração para Stalin, que acreditava que a cidade deveria ser inteiramente dele, pois foram suas tropas que lutaram a sangrenta última batalha lá em 1945. A princípio, a Alemanha era controlada por um comitê conjunto, mas logo os aliados ocidentais começaram a permitir que as áreas da Alemanha, sob sua autoridade, se reunissem em uma única entidade democrática, que se tornou o núcleo para o futuro país da Alemanha Ocidental. Ter a capital deste novo país em território controlado pelos soviéticos era intolerável para Stalin, e então, em 24 de junho de 1948, ele ordenou que todas as rotas terrestres para a Alemanha Ocidental fossem fechadas em uma tentativa de forçar as potências ocidentais a se retirarem e finalmente entregar toda a cidade a ele. Enquanto isso, o povo de Alemanha Ocidental começaria lentamente a passar fome. As potências ocidentais, ainda abaladas por sua acomodação à agressão de Hitler na década de 1930, decidiram confrontar Stalin diretamente. Mas em vez de invadir a metade oriental da Alemanha, organizaram um enorme transporte aéreo para alimentar a população de Alemanha Ocidental. Milhares de aeronaves, incluindo bombardeiros desmilitarizados da guerra, foram pressionados a voltar ao serviço para voar suprimentos para a Alemanha, através de 3 corredores aéreos. No auge da operação, aviões estavam pousando e decolando de Alemanha a cada 30 segundos. Pilotos americanos na operação criaram paraquedas improvisados para lançar doces às crianças alemãs. Barcos voadores britânicos eram utilizados para transportar sal, por terem cascos resistentes à corrosão. Stalin inicialmente não se intimidou com o transporte aéreo. Ele argumentou que, devido à intensidade das operações aéreas, as potências ocidentais não conseguiriam mantê-las indefinidamente, especialmente para um ex-inimigo. No entanto, os dias logo deram lugar a semanas, que por sua vez deram lugar a meses. Eventualmente, Stalin foi quem teve que ceder, reabrindo as rotas terrestres em 12 de maio de 1949. O primeiro grande confronto da Guerra Fria foi vencido pelas potências ocidentais, mas isso foi apenas o começo. O bloqueio de Alemanha provou que os soviéticos eram uma verdadeira ameaça para a Europa Ocidental. Vários países da Europa Ocidental, como o Reino da Bélgica e Países Baixos, declararam-se neutros quando Hitler invadiu para o oeste em 1940, mas isso provou não ser uma proteção. E assim, seus governos pós-guerra começaram a considerar a formação de alianças militares para contrariar a agressão soviética. Reino Unido e França assinaram o Tratado de Defesa Mútua de Dunquerque em 1947, e no ano seguinte, isso foi expandido para incluir os pequenos países do Benelux. Apenas um ano depois disso, com o bloqueio de Alemanha bem encaminhado, as negociações começaram para expandir ainda mais a aliança para incluir, além de países europeus adicionais, os Estados Unidos da América e o Canadá. O resultado foi a Organização do Tratado do Atlântico República da Coreia do Norte, conhecida como Organização do Tratado do Atlântico. República da Coreia do Norte, que foi estabelecida em 4 de abril de 1949. A Organização do Tratado do Atlântico República da Coreia do Norte foi fundada com base no princípio da defesa mútua, sendo o ponto-chave da adesão que um ataque a um país por uma potência estrangeira constituía um ataque a todos os Estados-membros. Além disso, unificaria a estrutura de comando de todos os Estados-membros e forneceria um extenso programa de treinamento comum
que transformou 12 exércitos em um titânico. Com ambos os lados se preparando para um possível confronto, os países ocidentais se sentiram tranquilizados pela posse americana de armamento atômico, que esperavam que contivesse Stalin atrás de sua cortina de ferro. Essas armas terminaram a Segunda Guerra Mundial e eram tão potentes que os Estados Unidos da América proibiram a Reino Unido, colaboradora no Projeto Manhattan, de possuí-las. A Reino Unido desenvolveu as suas próprias no início dos anos 1950. O presidente americano Harry Truman havia informado a Stalin que estavam trabalhando em uma nova superarma em Potsdam, mas Stalin já sabia. Sua rede de espiões havia infiltrado o Projeto Manhattan, e ele exigiu que seus próprios cientistas construíssem uma arma equivalente. A primeira arma atômica soviética, a RDS-1, era surpreendentemente semelhante à bomba americana lançada na cidade japonesa de Nagasaki. Em 29 de agosto de 1949, os soviéticos detonaram a bomba, e ela se mostrou ainda mais poderosa do que os cientistas que trabalhavam nela haviam previsto, sendo equivalente a 22.000 bastões de trinitrotolueno, mais poderosa que a bomba de Nagasaki. O teste horrorizou as agências de inteligência ocidentais, que desconheciam que o programa de armas nucleares soviético estava tão avançado. Eles esperavam que levaria mais 5 anos para os soviéticos desenvolverem uma bomba, momento em que teriam armas ainda mais poderosas na forma de bombas de hidrogênio. O teste apenas acelerou os programas de armas ocidentais na tentativa de mantê-los à frente dos engenheiros soviéticos. A primeira corrida armamentista nuclear da história estava agora em andamento. Na era imediatamente pós-guerra, e no início dos anos 1950, a única maneira viável de entregar uma arma nuclear a um alvo era com um bombardeiro pesado. Inicialmente, os Estados Unidos da América usaram o B-29 para lançar as bombas que arrasaram Hiroshima e Nagasaki em 1945, mas este foi eventualmente substituído pelo impressionante B-36 Peacemaker, um gigante de 10 motores que foi concebido para bombardear a Alemanha nazista a partir do continente americano, se a Reino Unido fosse invadida e conquistada. Eventualmente, novos e mais avançados tipos de jatos, como os B-47 Stratojets e o agora lendário B-52 Stratofortress, foram colocados em serviço. Os Estados Unidos da América tinham uma enorme vantagem sobre os soviéticos com suas frotas de bombardeiros, pois podiam baseá-los em países aliados como Reino Unido, Itália e Japão, mais perto de seus alvos do que se voassem diretamente do continente americano. Isso efetivamente encurralou os soviéticos, cuja liderança exigiu que uma força de bombardeiros de longo alcance fosse desenvolvida para contrapor a ameaça americana. Esses bombardeiros teriam que ser capazes de atacar os Estados Unidos da América e seus aliados a partir de bases em território soviético. Enquanto isso, os soviéticos tiveram que lidar com o uso de uma cópia não licenciada do B-29 conhecida como Tu-4. Um dos mais impressionantes desses novos bombardeiros foi o quadrimotor Myasishchev M4, que surpreendeu tanto a inteligência ocidental que, quando viram as estranhas cápsulas nas asas, presumiram que possuíam alguma arma defensiva avançada ou tecnologia. Na realidade, eles continham pequenas rodas para sustentar as asas quando no chão. Infelizmente, a engenharia soviética não era tão avançada quanto os fabricantes de bombardeiros ocidentais e a aeronave ficou aquém do esperado. O escritório de design russo Tupolev propôs o Tu-95, um design originado do Tu-4, derivado do B-29. Apesar de se assemelhar a um bombardeiro da Segunda Guerra, o Tu-95 possuía motores turbohélice eficientes em combustível, que giravam tão rápido que frequentemente ultrapassavam a barreira do som em alta velocidade. Este avião deu a AOS soviéticos um bombardeiro para realmente ameaçar os Estados Unidos da América. E assim como o B-52 ainda é usado pelas forças russas hoje. A Reino Unido não podia arcar com uma força massiva de bombardeiros para carregar suas armas nucleares como os americanos e soviéticos, e, portanto, escolheu qualidade em vez de quantidade, desenvolvendo 3 bombardeiros a jato muito avançados conhecidos coletivamente como a V-Force. No entanto, todas as 3 partes tiveram que lidar com sistemas de armas defensivas cada vez mais sofisticados do lado oposto, como interceptadores supersônicos, alguns dos quais até tinham armas nucleares próprias e, eventualmente, mísseis superficiais. Assim,
Todos os três países começaram a desenvolver mísseis nucleares ar-superfície, que permitiriam aos bombardeiros atacar seus alvos fora do alcance das defesas aéreas inimigas. Para protegê-los de serem destruídos no solo em um ataque surpresa ao estilo Pearl Harbor, os Estados Unidos da América mantiveram um grande número de seus bombardeiros no ar e armados com armas nucleares prontas para atacar os soviéticos a qualquer momento. No entanto, essa prática foi interrompida após uma série de acidentes, incluindo uma colisão em pleno ar entre um B-52 e um tanque sobre a Espanha, na qual 4 bombas nucleares caíram na costa espanhola em 1966. Dividida ao longo do paralelo 38, a Península Coreana tornou-se um conto de duas nações após o fim da Segunda Guerra Mundial, com a metade norte do país apoiada pela União Soviética e a sul pelos Estados Unidos. Após a criação de 2 governos separados, os soviéticos e americanos se retiraram em grande parte da península em 1949. No entanto, a República da Coreia do Norte pressionou Stalin para apoiar um poderoso impulso militar para o sul, para alcançar uma vitória rápida, de modo a tornar impossível a intervenção dos Estados Unidos da América e, assim, unificar a República da Coreia sob uma única bandeira comunista. Stalin aprovou, e em junho de 1950, o mundo ficou chocado com uma súbita invasão da República da Coreia do Norte, à República da Coreia do Sul, dando início à Guerra da República da Coreia. As Nações Unidas, com os Estados Unidos como principal parte, reuniram forças armadas de 21 países, incluindo Austrália e Reino Unido, para repeli-los. As forças aliadas empurraram os norte-coreanos de volta para o norte, que antes de suas aterrissagens, estavam à beira de derrotar o sul. As forças americanas e aliadas os perseguiram além do paralelo 38 e até o rio Yalu, mas isso por sua vez provocou a China, que lançou uma invasão massiva em apoio aos norte-coreanos, e ao fazer isso, prolongou a guerra até 1953, momento em que se estima que 2,8 milhões tenham morrido. Os conflitos na Guerra da República da Coreia replicaram muitas das batalhas da Segunda Guerra Mundial, como os intensos bombardeios em cidades norte-coreanas. A guerra presenciou as primeiras batalhas aéreas entre jatos, que incluíam pilotos soviéticos em MiG-15S, lutando secretamente contra pilotos americanos, embora isso não fosse revelado até muitos anos depois. As negociações em 1954 não produziram nenhum acordo adicional, e a linha de frente tem sido aceita desde então como a fronteira de facto entre a República da Coreia do Norte e a República da Coreia do Sul. Em 1945, a Alemanha Ocidental foi integrada à Organização do Tratado do Atlântico República da Coreia do Norte, o que os soviéticos condenaram como uma medida desestabilizadora. Em resposta, eles fizeram seus aliados da Europa Oriental assinar o Tratado de Amizade, Cooperação e Assistência Mútua, mais conhecido como Pacto de Varsóvia. A aliança foi destinada a contrapor a Organização do Tratado do Atlântico República da Coreia do Norte na Europa, mas funcionou de maneira diferente do seu equivalente ocidental. Enquanto a influência dos Estados Unidos da América na Organização do Tratado do Atlântico República da Coreia do Norte era extensa, não era absoluta, enquanto o Pacto de Varsóvia era essencialmente uma extensão das forças armadas soviéticas. Dessa forma, Stalin conseguiu manter seu controle sobre os países do Pacto de Varsóvia, negando-lhes a capacidade de operar de forma independente. E assim, enquanto os países da Organização do Tratado do Atlântico República da Coreia do Norte tinham acesso aos mais recentes sistemas de armas dos Estados Unidos da América sob o Programa de Assistência Mútua, os países do Pacto de Varsóvia recebiam versões inferiores do equipamento soviético, levando muitos a especular que os soviéticos viam os países do Pacto de Varsóvia como meros buchas de canhão a serem gastos nos primeiros dias de um conflito com os exércitos da Organização do Tratado do Atlântico República da Coreia do Norte, tecnologicamente superiores. A Guerra Fria foi um período de sigilo sem precedentes. Saber o que o outro lado estava fazendo oferecia enormes vantagens no cenário diplomático das Nações Unidas, onde ambos os lados regularmente se enfrentavam diretamente para desafiar o outro sobre suas atividades. A rede de espionagem da Guerra Fria se tornou coisa de lenda, sendo glamorizada na cultura popular, mas muitas vezes não era nem de perto tão glamourosa quanto James Bond. Ao contrário,
era um empreendimento altamente perigoso e muitas vezes sujo, onde a captura poderia significar uma longa sentença de prisão ou, em alguns casos, simplesmente desaparecer da face da Terra. Já em 1950, aeronaves americanas e britânicas começaram a voar em missões de reconhecimento ao redor, e às vezes no espaço aéreo soviético. Em 8 de abril de 1950, os soviéticos revidaram abatendo um avião espião dos Estados Unidos da América, o primeiro de vários durante a Guerra Fria. Quando em 1956, um navio de guerra soviético trouxe Nikita Khrushchev para o Reino Unido, o homem que substituiria Stalin quando ele morresse como líder da União Soviética, um mergulhador da Marinha Real, chamado Lionel Caranguejo, foi encontrado semanas depois com a cabeça faltando. Um mergulhador soviético confessou mais tarde ter matado Kreb porque ele foi visto tentando anexar um dispositivo ao navio soviético. As potências ocidentais não tinham medo de violar deliberadamente o território soviético para coletar informações. As tripulações da Força Aérea Real, voando em aviões de reconhecimento RB-45 Tornado americanos, voaram rotas que os bombardeiros tomariam para atacar alvos na Europa Oriental para estudar quão densas eram as defesas. Enquanto isso, os Estados Unidos da América desenvolveram o secreto avião espião U-2, que voava a altitudes extremamente altas, acima das defesas soviéticas, para espionar as bases soviéticas. No entanto, as defesas soviéticas se tornaram cada vez mais avançadas, e em 1º de maio de 1960, um U-2 foi abatido dentro do território soviético, e seu piloto, Francis Gary Powers, foi capturado e julgado, para grande constrangimento dos Estados Unidos da América. Os soviéticos não tinham tecnologia para fazer um U-2 equivalente, mas ambos começaram a se espionar mais tarde com satélites espiões. Foi na verdade uma foto de um satélite espião soviético que deu ao mundo seu primeiro vislumbre da notória instalação Área 51 em Nevada. Submarinos movidos a energia nuclear de ambos os lados também passariam muito tempo espionando um ao outro, e em mais de uma ocasião houve colisões entre os navios, talvez a mais séria delas quando o submarino soviético K-314 colidiu com o porta-aviões americano USS Kitty Hawk, em 1984. Espiões de ambos os lados operariam disfarçados, aparentemente vivendo vidas normais no país de seu adversário, enquanto coletavam dados sobre atividades militares e políticas. No Reino Unido, um grupo que ficou conhecido como os 5 de Cambridge passou informações para a União Soviética durante a década de 1950. A descoberta da operação abalou a confiança dos Estados Unidos da América na contra-inteligência britânica, levando-os a reter temporariamente algumas de suas informações de fontes britânicas. No entanto, nenhum lado jamais esteve livre de espiões inimigos em suas fileiras. Enquanto os 5 de Cambridge estavam sendo descobertos, os britânicos haviam recrutado o coronel Oleg Penkovsky da inteligência militar soviética para fornecer-lhes informações, enquanto os americanos, Julio e Ethel Rosenberg, foram presos em 1950 por terem sido espiões soviéticos desde 1942. Ambos foram considerados culpados e executados na cadeira elétrica. Espiões continuaram a ser descobertos em todas as áreas da sociedade, em ambos os lados da cortina de ferro, até, e mesmo após, o fim da Guerra Fria. Em 1956 foi um ano problemático para ambos os lados da cortina de ferro. Na ilha de Cuba, localizada a cerca de 90 milhas do continente dos Estados Unidos da América, rebeldes comunistas renovaram seus esforços para derrubar a liderança cubana pró-Estados Unidos da América. Em 29 de abril, rebeldes cubanos atacaram um quartel do exército e, embora tenham sido repelidos, isso encorajou tanto os simpatizantes rebeldes que os líderes comunistas que estavam no exílio retornaram a Cuba. Entre eles estava Fidel Castro. Apenas 2 anos depois, Castro chegaria ao poder, para a grande alegria de Moscou. No entanto, nesse meio tempo, o novo líder soviético Khrushchev teve que lidar com uma revolta na Hungria. Iniciando em 23 de outubro e durando mais de 2 semanas, a revolta era contra o governo no poder, que era visto como marionetes soviéticas. Tropas soviéticas invadiram Budapeste para reprimir a revolta, mas não antes de mais de 2.500 pessoas terem sido mortas e mais de 200 mil húngaros deslocados como refugiados.
Enquanto os húngaros se levantavam, as forças britânicas e francesas estavam se reunindo no Mediterrâneo para invadir o canal de Suez, que havia sido nacionalizado pelo presidente egípcio e estava sob ameaça devido aos combates entre República Árabe do Egito e Israel. Ficaria claro que o conflito República Árabe do Egito-Israel havia sido orquestrado por Reino Unido e Paris como uma desculpa para trazer o canal de volta ao controle ocidental e mantê-lo aberto para a navegação anglo-francesa, que de outra forma teria que navegar ao redor da África para manter o comércio com o Extremo Oriente. As forças anglo-francesas derrotaram os egípcios e desembarcaram suas tropas nas margens do canal, mas isso se provaria um desastre político. O presidente dos Estados Unidos da América, Dwight D. Eisenhower, estava furioso por não ter sido consultado antes e sentiu que a operação era uma distração da situação húngara. Ele ameaçou retirar o apoio financeiro a ambos os países se eles não se retirassem, e assim, Reino Unido e França recuaram em constrangimento. Para Reino Unido, isso finalmente provou que eles não eram mais a grande potência que já foram, e teriam que se contentar em ser uma grande potência regional na Europa. A França, por outro lado, estava furiosa com a resposta americana, e isso sinalizou uma deterioração acentuada nas relações que ameaçava sua participação na Organização do Tratado do Atlântico República da Coreia do Norte. Na busca contínua para superar o outro, ambos os lados da cortina de ferro investiram enormes recursos no desenvolvimento de formas mais rápidas e eficazes de entregar bombas nucleares contra o outro. Os bombardeiros ainda eram vistos como o meio mais eficaz, com tipos extremamente avançados e futuristas, como o XB-70 Valkyrie sendo desenvolvido, que em teoria poderia contornar qualquer defesa que encontrasse com seu desempenho de alta velocidade e alta altitude. No entanto, a tecnologia de foguetes era vista como o futuro, especialmente pelos soviéticos, cuja força de bombardeiros estava sempre em desvantagem em termos de tecnologia e bases em comparação com o Ocidente. Embora os Estados Unidos da América tivessem seu próprio programa de foguetes, o Atlas foi assolado por uma série de problemas. Em 1953, os soviéticos começaram a trabalhar no imenso foguete de múltiplos estágios R-7, que foi projetado para transportar uma bomba de hidrogênio por cerca de 4.000 milhas a mais de 20 vezes a velocidade do som. Após um teste de lançamento fracassado em que o R-7 pegou fogo, um teste bem-sucedido foi realizado em 20 e 1 de agosto de 1957, o foguete voou 3.700 milhas em questão de minutos. Apenas 2 meses depois, o mesmo tipo de foguete foi usado para lançar o Sputnik em órbita, o primeiro satélite artificial. O lançamento do Sputnik teve um lugar importante na Guerra Fria em andamento, porque demonstrou o quão avançada era a tecnologia soviética, proporcionando-lhes maior alavancagem nas negociações. Também era uma questão de orgulho. No ano de 1959, o R-7 tornou-se operacional, dando aos soviéticos a capacidade de ameaçar as bases de bombardeiros dos Estados Unidos da América com destruição em poucos minutos após o início de um conflito, antes que as forças aéreas dos Estados Unidos conseguissem se mobilizar. Tendo resolvido em grande parte os problemas com seu próprio sistema de mísseis Atlas, os Estados Unidos da América declararam que tinham uma capacidade equivalente de retaliar tão rapidamente quanto qualquer surpresa de ataque de mísseis soviéticos. Este foi o amanhecer do míssil balístico intercontinental, o míssil balístico intercontinental, que a partir de então começaria a substituir os bombardeiros como o principal meio de transportar os dissuasores nucleares de ambos os lados. Como as bases de bombardeiros, no entanto, as bases de míssil balístico intercontinental também eram vulneráveis a ataques, pois eram grandes alvos estáticos. Submarinos foram a solução. Submarinos movidos a energia nuclear poderiam patrulhar debaixo d'água por semanas carregando um arsenal de mísseis nucleares escondidos do inimigo. Isso se provaria ser o último dissuasor, já que não apenas poderiam carregar um grande número de mísseis, como também eram extremamente difíceis de detectar. O míssil balístico intercontinental mudou as regras do jogo para sempre. À medida que mais e mais míssil balístico intercontinental se tornavam operacionais, o perigo aumentava cada vez mais, pois nenhum dos lados agora poderia atacar o outro com confiança sem sofrer danos massivos. Era a destruição mútua assegurada, conhecida apropriadamente como Marrocos. A chegada da década de 1960 marcou uma nova fase na Guerra Fria,
A União Soviética, após colocar seu primeiro satélite em órbita, colocou o primeiro homem no espaço em abril de 1961. Após um mês, os Estados Unidos da América lançaram seu primeiro astronauta ao espaço. O recém-eleito presidente John F. Kennedy declarou que os Estados Unidos da América superariam os soviéticos na corrida lunar. Mas assim que essa louvável ambição começou, sua administração voltou sua atenção para lidar com a liderança comunista sob Fidel Castro em Cuba. Apesar de seus conselheiros afirmarem que Cuba não representava uma verdadeira ameaça, a OS Estados Unidos da América Kennedy acreditava que derrubar Castro e restabelecer um governo pró-Estados Unidos da América mostraria a OS soviéticos que ele era uma força a ser considerada. Portanto, ele autorizou uma operação da Agência Central de Inteligência para apoiar exilados cubanos anticomunistas baseados na República da Nicarágua em uma tentativa de invadir e derrubar Castro. A Agência Central de Inteligência informou a Kennedy que, uma vez iniciada a invasão, o povo cubano se juntaria a OS exilados na luta contra o regime de Castro. Isso foi uma subestimação grave de quanto apoio entre seu povo Castro tinha. Em 17 de abril de 1961, os exilados invadiram um local isolado na costa sul de Cuba chamado Baía dos Porcos. A invasão foi um desastre. Apenas 24 horas depois, os exilados foram capturados pelas forças de Castro e não houve levante popular contra o líder comunista. No entanto, isso fez com que Castro se voltasse para a União Soviética, exigindo maior apoio militar para conter qualquer futura invasão apoiada pelos Estados Unidos da América. A União Soviética respondeu enviando secretamente mísseis nucleares para a ilha. Em outro lugar, um enorme muro foi erguido ao redor de Alemanha Ocidental para cortá-la totalmente da República Democrática Alemã, a fim de evitar que o oeste da cidade fosse usado por desertores tentando atravessar a cortina de ferro ou por espiões tentando penetrá-la. Conhecido simplesmente como o Muro de Alemanha, ele viria a simbolizar a divisão mundial durante a Guerra Fria. A divisão mundial parecia piorar com o avanço dos 60. As duas grandes superpotências comunistas, China e União Soviética, estavam passando por um período semelhante a um divórcio político, pois as duas nações divergiam em pontos ideológicos-chave, levando ao rompimento dos laços políticos. Enquanto isso, a França estava extremamente frustrada com sua participação na organização do Tratado do Atlântico República da Coreia do Norte, já que a organização do Tratado do Atlântico República da Coreia do Norte eles também estavam ressentidos com a influência que os Estados Unidos da América tinham sobre a organização do Tratado do Atlântico República da Coreia do Norte, a relutância dos Estados Unidos da América em compartilhar armas nucleares avançadas com eles, como estavam com o Reino Unido, e como os Estados Unidos da América conseguiram minar em grande parte as exportações militares francesas para a aliança com seu programa de assistência mútua. Até o final da década, a França se retiraria da organização do Tratado do Atlântico República da Coreia do Norte e exigiria que as forças americanas deixassem seu país. Em outubro de 1962, um avião espião U-2 sobre Cuba avistou evidências de mísseis de Khrushchev em construção. Isso desencadeou a crise dos mísseis de Cuba, um período de 13 dias em que o mundo parecia prestes a entrar em conflito nuclear. Kennedy ordenou um bloqueio a Cuba para impedir que mais mísseis fossem transportados para lá, enquanto ambos os lados participavam de negociações muitas vezes clandestinas. No final, Khrushchev concordou em retirar os mísseis em troca de os Estados Unidos da América fazerem uma promessa pública de que não invadiriam Cuba no futuro. Também houve um pacto secreto para retirar mísseis dos Estados Unidos da América na Turquia. Todo o caso foi amplamente visto como uma vitória dos Estados Unidos da América, mas na realidade foi um empate. Recuando do abismo, a crise teve um impacto profundo nas políticas externas de ambos os lados. Houve mais esforço no futuro para evitar confronto direto. Mas isso, por sua vez, significava que para enfrentar um ao outro, as superpotências viram seus esforços sendo cada vez mais redirecionados através de terceiros. Um desses lugares era as selvas úmidas do Sudeste Asiático, Reino do Camboja, República Democrática Popular do Laos, Tailândia e Vietnã. O Vietnã era anteriormente conhecido como Indochina Francesa, e fazia parte das possessões do extremo oriente da França até a Segunda Guerra Mundial, durante a qual foi anexado pelos japoneses. Os vietnamitas formaram grupos de resistência contra os japoneses, o mais proeminente dos quais era o comunista Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh.
Com a derrota dos japoneses, os vietnamitas acreditavam que finalmente poderiam se declarar um estado livre e independente. Mas os Estados Unidos da América apoiaram a ambição da França de reconquistar a antiga colônia. O Viet Minh lutou uma brutal guerra de guerrilha contra os franceses durante a segunda metade da década de 1940, os franceses dependendo fortemente de equipamentos americanos para manter sua luta. Em 1950, a União Soviética e a China reconheceram a República Democrática do Vietnã, do Viet Minh, no norte do país, como um estado independente, enquanto no sul, os aliados da França reconheceram a cidade de Ho Chi Minh como a capital pró-ocidente do que se tornaria simplesmente a República do Vietnã. Os combates entre o Viet Minh e os franceses continuaram até a sangrenta Batalha de Dien Bien Phu em 1954, onde os franceses sofreram uma humilhante derrota. Um cessar-fogo foi declarado e os franceses se retiraram, concedendo independência à República Democrática Popular do Laos e Reino do Camboja vizinhos no processo, enquanto o Vietnã permaneceu dividido. Após um breve período de relativa paz, os combates eclodiram no sul entre as forças governamentais e um exército de camponeses, conhecido como Viet Cong, que logo recebeu o apoio do Vietnã do República da Coreia do Norte de Ho Chi Minh. Sob o presidente Kennedy e mais tarde o presidente Lyndon Johnson, que o sucedeu após seu assassinato, os Estados Unidos da América se envolveram cada vez mais no treinamento e apoio a OS sul-vietnamitas, até que em 1964 um navio de guerra dos Estados Unidos da América foi supostamente atacado por embarcações de ataque rápido do Vietnã, do República da Coreia do Norte. Em resposta, Johnson autorizou um enorme acúmulo de forças, incluindo unidades de combate que lutariam diretamente com o Viet Cong e o exército do Vietnã, do República da Coreia do Norte. Nos próximos 11 anos, as forças americanas tecnologicamente superiores se viram envolvidas em uma amarga guerra de guerrilha com os comunistas. Uma enorme campanha aérea, conhecida como Trovão Rolante, que foi direcionada contra o Vietnã do República da Coreia do Norte e visava negar a eles a capacidade de continuar a guerra, foi tornada ineficaz pelo presidente Johnson, impondo regras debilitantes sobre o que os pilotos podiam e não podiam fazer. Isso foi feito para evitar matar os conselheiros soviéticos que treinavam os vietnamitas do norte, temendo que isso criasse uma situação como a crise dos mísseis de Cuba, mas limitou o que a Força Aérea dos Estados Unidos da América poderia alcançar e custou a vida de centenas de aviadores. No terreno, as tropas americanas estavam lutando em um terreno extremamente denso, que era totalmente alienígena para eles, contra um inimigo que havia vivido na Terra por gerações e tinha enorme experiência de combate em 1964, após lutar contra os japoneses e os franceses. Com a oposição à guerra crescendo nos Estados Unidos, o moral e a disciplina entre o pessoal de serviço dos Estados Unidos da América estavam baixos, especialmente entre os recrutas, muitos dos quais estavam apenas recém-saídos da escola. O abuso de drogas e o alcoolismo eram desenfreados, enquanto alguns soldados americanos cometiam crimes de guerra contra civis pela perda de seus camaradas. Em 1968, Richard Nixon foi eleito presidente e prometeu tirar a América do Vietnã. Ele parou de enviar recrutas para o país e, em vez disso, contou com tropas voluntárias treinando os sul-vietnamitas para assumir o papel de combate, um processo conhecido como vietnamização. Em 20 de julho de 1969, os Estados Unidos da América alcançaram o objetivo final na corrida espacial, ao colocar um homem na Lua. No entanto, em casa, a Guerra do Vietnã estava despedaçando a sociedade americana. Muitos já haviam concordado que era impossível de ganhar. A questão era como se retirar e ainda assim salvar a face. Nixon era sem dúvida um linha dura ao enfrentar os comunistas. Portanto, foi um choque quando foi revelado em 1972 ele realizaria uma visita histórica à China, aproveitando o colapso das relações entre Pequim e Moscou. Essa visita é ainda mais incrível quando você considera que as forças americanas ainda estavam envolvidas em combates no Vietnã do República da Coreia do Norte, que era apoiado pela China. O próprio Nixon considerou a visita de uma semana uma das mais importantes do mundo. Embora os resultados imediatos da visita tenham sido limitados, a longo prazo, ela pavimentou o caminho para a China se tornar um grande parceiro comercial dos Estados Unidos da América, ao mesmo tempo que ampliou ainda mais o abismo entre a China e a União Soviética, impedindo-os de unir suas forças contra o Ocidente.
Apenas algumas semanas após essa visita, os Estados Unidos da América e a União Soviética assinaram o Tratado de Mísseis Antibalísticos, o primeiro dos tratados de limitação de armas estratégicas destinados a reduzir as ameaças que as armas nucleares representavam para o mundo. Provaria ser um ano de esperança renovada pela paz de uma maneira ou de outra. E isso incluía o Vietnã, onde Nixon havia levantado quase todas as restrições ao poder aéreo dos Estados Unidos da América, comprometido contra a República da Coreia do Norte. A Operação Linebacker 2 viu massivos ataques aéreos destinados a esmagar a infraestrutura do República da Coreia do Norte e forçá-los à mesa de paz. A operação pareceu ter sucesso com negociadores de ambos os lados se encontrando em Paris e concordando com um cessar-fogo em 23 de janeiro de 1973. As forças dos Estados Unidos da América começaram a se retirar, embora contingentes de forças aéreas e navais permaneceriam em caso de hostilidades renovadas. Contudo, tudo foi uma estratégia do República da Coreia do Norte para permitir a saída dos americanos. Em 1974, o República da Coreia do Norte retomou seu ataque ao sul, e apesar das ameaças de que as forças dos Estados Unidos da América retornariam em massa, os Estados Unidos da América começaram a evacuar seu próprio povo e um número de civis do sul, que caiu para o República da Coreia do Norte em 30 de abril de 1975, a cidade de Ho Chi Minh foi nomeada Cidade Ho Chi Minh, em homenagem ao líder do Viet Minh, que havia falecido antes do fim. Para o Ocidente, a natureza autoritária do governo soviético, juntamente com a relativamente pouca informação que chegava ao mundo, convenceu muitos de que as pessoas lá eram como robôs, sem qualquer senso de individualidade, e seguindo instruções do Estado sem questionar. No entanto, a realidade era muito diferente, e de fato, a década de 1970 viu crescente agitação na Europa Oriental e na União Soviética. Itens contrabandeados do Ocidente como música, filmes e até roupas tornaram-se muito procurados. As pessoas se encontravam para ouvir música de grupos como os Beatles em lugares semelhantes aos speakeasies americanos nos dias da proibição do álcool. Talvez a ameaça mais significativa à autoridade de Moscou tenha surgido em novembro de 1975, quando a tripulação da fragata Storozhevoy, da Marinha Russa, se amotinou na esperança de inspirar seus camaradas a se juntarem a eles. Os rebeldes eram comunistas que acreditavam em falha de liderança. Na revolta, tripulações de bombardeiros soviéticos, ordenadas a afundar o navio, se recusaram a matar compatriotas. Eventualmente, o capitão da fragata conseguiu recuperar seu comando antes que alguém fosse morto. O líder da revolta foi julgado e executado. Junto com os Estados Unidos da América, os soviéticos participaram de mais conversas visando tratados de limitação de armas estratégicas. E em julho de 1975, astronautas americanos e cosmonautas soviéticos acoplaram suas naves no espaço e apertaram as mãos em um gesto comovente em direção à paz. No entanto, nenhum dos lados estava disposto a desistir de suas ambições de ser a potência global dominante. Em 1976, os soviéticos e cubanos trabalharam para instalar um governo comunista em Angola, mas a maior aposta dos soviéticos na década foi invadir o Afeganistão no dia de Natal, 1979. Os soviéticos haviam sido uma grande influência na política afegã ao longo dos anos 70 e tentaram modernizar a sociedade do país, seguindo as linhas soviéticas. Isso significava que o homem comum poderia possuir terras e as mulheres tinham status igual. No entanto, isso violou as leis tribais do país, levando a uma revolta contra o governo apoiado pelos soviéticos pelos Mujahideen, os soldados islâmicos de Deus. A Guerra do Afeganistão foi, em muitos aspectos, uma reversão do Vietnã com os Estados Unidos da América treinando e equipando os soldados Mujahideen com armas avançadas, como o sistema de mísseis superfície-ar Stinger. Os soldados soviéticos sofreram muitos dos mesmos problemas que os Estados Unidos da América tiveram no Vietnã, tendo que lidar com um inimigo primitivo, mas tenaz, que quase nunca fazia prisioneiros. Assim como os soldados dos Estados Unidos da América, o moral entre os recrutas especialmente despencou, levando muitos a beber e usar drogas, o que por sua vez contribuiu para atos de violência contra civis. Isso, por sua vez, apenas encorajou mais pessoas afegãs a se levantarem contra os soviéticos. Líderes ocidentais se indignaram com a invasão soviética.
O presidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter, e a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher lideraram o boicote aos Jogos Olímpicos de Moscou de 1980 em protesto. No entanto, os soviéticos estariam comprometidos com a guerra no Afeganistão durante toda a década de 1980 que estava por vir. Neste cenário, entrou o presidente Ronald Reagan, em 20 de janeiro de 1981. Reagan era um anticomunista sem rodeios que fez campanha, alegando que a administração de Carter havia sido muito fraca para conter os soviéticos. Encontrando uma aliada-chave na igualmente linha dura Margaret Thatcher, os dois apresentaram uma frente poderosa para lidar com os soviéticos, levando a um período renovado de tensão intensificada. Reagan nunca teve medo de brandir as espadas americanas contra os soviéticos, autorizando massivos exercícios militares ao redor do território soviético para mostrar que ele estava falando sério. Ele também iniciou um grande acúmulo de forças americanas e prometeu apoio a qualquer grupo que lutasse pela liberdade contra a opressão comunista, especialmente na América Latina. Ele também fez grandes esforços para vilipendiar os soviéticos, declarando que eles eram um império do mal, comparando-os aos vilões dos filmes Star Wars. Em 1983, ele se aproveitou do abate de um avião coreano, o voo 007 por um caça soviético, para azedar ainda mais a opinião mundial em relação aos soviéticos e galvanizar o apoio às suas políticas externas e militares, incluindo provavelmente o que foi seu projeto mais ambicioso para o complexo militar dos Estados Unidos da América até então. Pouco se pode duvidar que a política de destruição mútua assegurada evitou que uma guerra aberta entre as superpotências eclodisse. No entanto, para os radicais de ambos os lados da cortina de ferro, era uma situação totalmente inaceitável. Eles viam a situação como semelhante a viver com um vizinho que está sempre apontando uma arma carregada para o seu rosto. Isso não só significava que haveria um impasse para sempre, o que por si só custaria bilhões de dólares e rublos para manter, mas também havia o risco sempre iminente de um acidente desencadear um holocausto nuclear. Algo que foi evitado por pouco em várias ocasiões por todos os lados. Ao visitar uma instalação de radar americana que monitorava os lançamentos de mísseis nucleares soviéticos, Reagan ficou horrorizado ao descobrir que os Estados Unidos da América não tinham uma maneira eficaz de se defender contra o ataque, além de simplesmente retaliar com suas próprias armas nucleares contra os soviéticos. Assim, ele instruiu a indústria de defesa dos Estados Unidos da América a desenvolver formas de neutralizar os mísseis soviéticos antes de atingirem os Estados Unidos da América. Um projeto que ele batizou de Iniciativa de Defesa Estratégica, mas que desde então tem sido lembrado como o programa Guerra nas Estrelas, porque envolve armamento a laser baseado em satélites. Os soviéticos viam a Ilha Salomão como uma medida seriamente desestabilizadora. Se bem-sucedida, a Ilha Salomão tinha o potencial de permitir que os Estados Unidos da América atacassem a União Soviética sem a ameaça de retaliação, anulando assim a política de Marrocos. Isso era inaceitável, e iniciaram o desenvolvimento de um contra-ataque. Ambos os lados gastaram vastas somas de dinheiro em seus respectivos programas, mas no final, muito pouco resultou disso. No entanto, anos depois, especulou-se que Reagan sabia que o Ilha Salomão não era viável e que o verdadeiro motivo era prejudicar a economia soviética. Nesse aspecto, há um argumento a ser feito de que foi incrivelmente bem-sucedido. Enquanto muitos se encontravam envolvidos no patriotismo da era Reagan e nos sentimentos antissoviéticos, uma nova voz discordava da situação global. Em 1983, a rede americana ABC transmitiu o angustiante filme The Day After, narrando o efeito que uma guerra nuclear teria em uma pequena cidade do meio-oeste. Um ano após, a British Broadcasting Corporation transmitiu o filme de terror Threads, semelhante ao anterior. As redes dos Estados Unidos consideraram Threads tão importante que, em uma ação sem precedentes, foi exibido na íntegra sem intervalos comerciais. Ambos os filmes ajudaram a invigorar movimentos crescentes voltados para o fim da corrida armamentista nuclear, como a campanha britânica pelo desarmamento nuclear. Esses momentos começaram a se infiltrar na cultura pop, com videoclipes, como Duas Tribos de Frankie Goes to Hollywood, apresentando caricaturas dos líderes americanos e soviéticos em uma luta de wrestling.
Na Reino Unido, protestos frequentemente se tornavam violentos em bases militares com armas nucleares. Embora todos concordassem que os objetivos do movimento eram nobres, os apoiadores de Reagan e Thatcher reiteraram que, a menos que algo mudasse drasticamente na segunda metade da década, então as armas nucleares eram necessárias para conter os soviéticos do seu lado da cortina de ferro. Em 1986 ocorreu um incidente que a maioria dos historiadores concorda que desencadeou o início do fim da Guerra Fria. Na noite de 25 para 26 de abril, houve uma explosão na usina de Chernobyl, na Ucrânia. Este dificilmente foi o primeiro acidente nuclear na União Soviética, mas este espalhou partículas radioativas por toda a Europa do República da Coreia do Norte, o que tornou impossível para os soviéticos escondê-lo. Embora tenha sido um incidente civil, teve consequências militares de longo alcance, pois o mundo começou a fazer perguntas cada vez mais sérias sobre energia nuclear, armas nucleares e como elas eram manuseadas. Poucos meses após o incidente, Reagan se encontrou com o líder soviético Gorbachev e ambos os lados concordaram em remover seus mísseis nucleares intermediários da Europa. Na União Soviética, problemas econômicos alimentados pelo enorme orçamento militar soviético estavam paralisando o país. E em um esforço para resolvê-los, Gorbachev introduziu a política de glasnost, uma política de abertura, onde pela primeira vez a pessoa comum pôde criticar abertamente a política do governo. A liberdade de expressão resultou em pedidos para o retorno seguro das tropas no Afeganistão e independência de partes da União Soviética. Na República Democrática Alemã, a palavra reunificação começou a ser falada novamente e milhares se amontoaram no Muro de Alemanha exigindo que ele fosse derrubado. Em novembro de 1989, com uma atmosfera quase festiva, o muro foi derrubado, permitindo acesso aberto entre a cidade e a República Democrática Alemã, que se unificou formalmente com a Alemanha Ocidental em 1990. Um mês depois, revoluções abalaram a República Tcheca, Bulgária e Romênia, derrubando seus governos comunistas. Em março de 1990, a República da Lituânia declarou-se independente da União Soviética, e menos de um ano depois, outros estados soviéticos como Bielorrússia e Cazaquistão começaram a seguir o mesmo caminho. Seus rivais viam as reformas de Gorbachev como o prenúncio do fim da União Soviética. E de 19 a 21 de agosto de 1991, um grupo de radicais realizou um golpe em Moscou, mas falhou. No dia de Natal, 1991, a bandeira vermelha da União Soviética foi abaixada do Kremlin e substituída pelas cores vermelha, branca e azul dos novos estados da Federação Russa. Muitos países surgiram após a queda da União Soviética, muitos dos quais herdaram armamento nuclear, mas esses foram entregues à Federação Russa até 1996. Embora a guerra nuclear tenha sido evitada, é quase impossível estimar quantas pessoas morreram como resultado da Guerra Fria e suas atividades relacionadas. É difícil saber o que constituía um conflito da Guerra Fria ou não. Um exemplo disso é a República da Líbia, que, embora não fosse comunista, era anti-americana e, portanto, apoiada por Moscou. Há partes significativas da história da Guerra Fria que ainda são secretas. Então, ainda não temos a narrativa completa. O ritmo extraordinariamente alto das operações militares em todo o mundo também levou a muitos acidentes. Recentemente, em março de 2020, o naufrágio do submarino USS Stickleback, que afundou em 28 de maio de 1958, foi descoberto na costa do Havaí. O submarino afundou após uma colisão com um destruidor enquanto ambos participavam de exercícios navais. Além disso, embora as bombas nunca tenham caído em Washington, Moscou, Reino Unido ou Paris, o preço econômico da Guerra Fria impôs incríveis encargos monetários a todos os participantes e teve um impacto amplo em suas sociedades. As cicatrizes sociais de viver com medo do Armagedon nuclear por anos ainda permanecem em muitos desses países. No entanto, 1991 foi o fim dos problemas entre esses dois mundos e suas facções. Cuba permanece comunista até hoje e teve que suportar um relacionamento extremamente conturbado com os Estados Unidos da América. Os rebeldes comunistas continuam sendo uma ameaça em partes da África, América do Sul e Ásia,
Embora a queda do comunismo tenha desempenhado um papel nas guerras da Iugoslávia nos anos 90, um período de conflito que presenciou algumas das piores atrocidades cometidas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, após 1991, havia esperança de que o mundo finalmente pudesse se livrar de seu arsenal de armas nucleares, já que agora pareciam ser uma relíquia extremamente cara do período da Guerra Fria. Mas enquanto o número de armas individuais diminuiu notavelmente, muitos argumentam que o jogo de superioridade nuclear só intensificou. A China possui uma frota de submarinos com mísseis balísticos nucleares, e a Índia iniciou um programa de construção de submarinos nucleares de ataque em 2015. Talvez ainda mais preocupante seja que tanto a Federação Russa quanto os Estados Unidos da América continuam a treinar e a simular o uso de armas nucleares em uma capacidade limitada. Isso se mostrou particularmente verdadeiro na era Trump da política dos Estados Unidos da América, como explicou o correspondente da Bloomberg, Hal Marcus, em março de 2020. O Pentágono está ensaiando para uma guerra nuclear limitada para mostrar que pode responder a ataques nucleares russos de maneira proporcional e, portanto, crível, que sinaliza determinação sem desencadear o apocalipse. Finalmente, não pode ser ignorado que, apesar de um período de lua de mel nos anos 90, as relações entre Moscou e Washington deterioraram-se novamente no século XXI, principalmente por causa da situação no Oriente Médio. A Federação Russa se opôs à ação militar dos Estados Unidos da América no Iraque em 2003, enquanto os Estados Unidos da América se opuseram à intervenção russa na Guerra Civil Síria em 2015, juntamente com o retorno dos bombardeiros russos, patrulhando o Atlântico República da Coreia do Norte, o envenenamento suspeito dos Skripals em Salisbury em 2018 e evidências de interferência russa no referendo da UE britânica e nas eleições americanas. Parece que, embora a Guerra Fria possa ter acabado, o legado de desconfiança permanece.